Olha só, pessoal, apenas 3 dias depois dos testes de cortes estaquias realizados no Anthurium Pink Lemonade X Red Crystallinum, o toco central aqui, a estaquia central, começou a lançar raízes com capilaridades, tá? Inclusive, as raízes antigas nem despertaram ainda. São 2 raizinhas novas aqui. Embora eu tenha colocado pastacale para despertar gemas aqui, a partir da influência de citocinina, o toquinho aqui resolveu primeiro iniciar pelas raízes. Então, se você entrega aqui um clima ideal, temperatura boa, ótima umidade, um toco central de um Anthurium rapidamente reage, né, ao ambiente e o motorzinho interno aqui começa a funcionar. E no caso ele optou para desenvolvimento de raízes. Como eu falei em episódio anterior, ou melhor, no episódio dedicado aos cortes, às clonagens deste Anthurium, essa parte aqui poderia ter optado por liberar primeiro gema, né? Mas são raízes aí que estão se desenvolvendo. Olá a todos, tudo bem com vocês? Estava eu lá editando um dos episódios do novo canal da Platicetaria Santa Fé, canal do YouTube, na visita em que o Ricardo da Platicetaria fez ao Adenilson Arneiro, produtor de orquídeas e colecionador de Platycerium, muitos Platycerium. E aí que em determinada parte do episódio o Adenilson comenta assim, pô, eu vou passando mudas das variantes que vão acontecendo aqui na minha coleção, no meu cultivo, variantes espontâneas, no caso dele, na maior parte das vezes. E aí, depois de um tempo que os colecionadores adquiriram essas mudas excedentes, essas variantes, o Adenilson bate o olho e fala, caramba, como tá bonito, essa variação eu não tenho na minha coleção. Como é que este indivíduo saiu da minha coleção? Pois é, gente, neste ato da gente ir distribuindo plantas, variedades que vão ocorrendo ocasionalmente ou com um propósito, como é o meu caso aqui na produção e criação de híbridos, este fenômeno de colecionadores terem um cultivo mais direcionado às sementes, às plântulas, às seedlings que eles adquirem é muito legal e eu vou trazer já 2 ocorrências aqui. O primeiro caso é do Alisson. O Alisson foi um dos primeiros colecionadores a adquirir um pack de 4 sementes do Anthurium Magnificum X Papililaminum e Jardim forma deltoide cruzado com o Anthurium Papililaminum regardens. E aí ele gentilmente tem me enviado fotos do desenvolvimento dessas 4 sementes que viraram plântulas e enfim 4 mudas. As 4 mudas persistiram, estão persistindo, estão crescendo muito bem. E vou mostrar aí a foto desses 4 indivíduos. O primeiro carinha aí, aparentemente, ainda são mudas pequenas, mas já dá para começar a ver
variabilidades genéticas, que é um tema muito cativante, muito fascinante. E esse primeiro carinha herda mais características da planta que recebeu pólen, o Anthurium magnificum X papililaminum e jardim forma deltoide. Agora o segundo indivíduo, ele tem características aí que puxam mais, que herdam mais formas aparentes aí do Anthurium papililaminum regardens. Fora que é notável também a dobra, um tipo de dobra aí cromossômica correspondente à produção das antocianinas. Muito provavelmente a lâmina foliar em expansão desse cara, ele tem lá a coloração mais intensa. Não cheguei a ver ainda uma lâmina foliar em expansão, mas num breve futuro aí o Alisson pode me mandar foto ou deixar até o comentário aqui, reforçando essa ideia de que a lâmina foliar em expansão deste segundo carinha é mais intensa em cores, em coloração. Passando para o terceiro indivíduo que se gerou a partir de semente e tem crescido muito bem, eu posso dizer que a minha vista tem a combinação genética mais balanceada, uma mistura de pai e mãe, de receptor de pólen, matriz e de doador de pólen. Ficou bem balanceado, por enquanto, aparentemente está bem balanceado. E o último indivíduo também traz uma forma um pouquinho mais balanceada, lembrando um pouquinho mais a mãe, a planta que gerou os frutos, que é o Anthurium magnificum X papililaminum e jardim forma deltoide. É legal dizer que todos esses carinhas são crianças ainda, ou seja, a lâmina foliar mais nova sai da base do pecíolo anterior, da lâmina foliar anterior, e ainda não estão liberando aí seus prófilos e catáfilos. Não é nenhum jovem ainda, são criancinhas, por assim dizer. Então muita coisa de morfogênese vai acontecer. Contudo, a partir dessas mudas, desses formatos, desses tamanhos, a gente já pode ter mais ou menos uma ideia dos caminhos estéticos que cada um desses 4 indivíduos vão seguir. A matriz desse caso eu tenho tratado como Anthurium magnificum X papililaminum e jardim forma deltoide. Contudo, em conversas inclusive com o Marco Lacerda, do sítio E Jardim, existe sim a possibilidade dessa matriz, deste clone específico que eu trago aí para vocês, ser na verdade um Anthurium magnificum X portiloi forma deltoide, tá? Inclusive o Anthurium portiloi do sítio E Jardim, na minha visão, é um dos morfotipos, um dos indivíduos específicos, um dos cultivares mais interessantes aí que eu vejo espalhado nessa vitrine digital que é o Instagram. Mais bonito, inclusive, que o Regardens, entre outros cultivares indonésios, estadunidenses, europeus. Como eu já comecei a distribuir indivíduos deste híbrido, desta criação, a partir de sementes, a gente vai ter aí uma ampla variedade genética, já um híbrido secundário, ou seja, tem aí por um lado 2 espécies misturadas e por outro um aperfeiçoamento. O Anthurium papililaminum regardens é uma mistura lá de papililaminum que foi ocorrendo nos quintais de Steve e Mary Nock. Não é um dos híbridos mais complexos ainda, mas carrega aí genética de Anthurium papililaminum regardens, que tem essa forma super interessante, meio derretida. Comentando com o Guilherme, a gente fez até menção à arte, ao estilo de Salvador Dalí, aquelas formas meio derretidas. E o Regardens é um dos papililaminum que tem um pouco dessa coisa meio derretida, bastante orgânica. Lobos espaçados, sinus aberto, uma lâmina foliar em expansão muito bonita, principalmente de um indivíduo mais adulto. E o Anthurium mag X pap e jardim forma deltoide, ele tem essa característica de lobos bastante espaçados também. Então a tendência aí é você ter um dark velutino, bastante velutino, com dupla camada de papililaminum, o pap e jardim e o pap regardens. E aí a tendência é que as nervuras do magnificum neste híbrido criado desapareçam por causa da predominância genética do papililaminum. Em geral, o Anthurium papililaminum tem a genética mais predominante.
Embora no próprio Magnificum X. Papae Jardim as nervuras se mantiveram bastante acentuadas. Então o resultado final aí possível, principalmente dos indivíduos que eu vou selecionar, é meio que trazer um Portilloi, um novo Portilloi aí assinado por mim, tá certo? Lembrando que o Anthurium Portilloi ou Portile com a terminação AE, ele é a mesma planta e ele é um híbrido, supostamente um híbrido de um Anthurium sp. NOV DF com alguma variedade do Anthurium papililaminum. O Portilloi em si já tem décadas no rolê e tem variantes indonésias, europeias, estadunidenses e assim por diante. Tem outro híbrido também criado por mim, nessa mescla interessantíssima de nativo X exótico, que foi o Anthurium marcusianum XF Midori. Esse carinha demorou bastante para crescer, tem demorado bastante para crescer. Tive muitas perdas de plântulas, as sementes eram bem pequenininhas e tal, e consequentemente as plântulas vieram bem minúsculas, iniciaram-se bem minúsculas, e aí que Oscar também deu aquele boost de cultivo, se empenhou muito mais do que o próprio breeder aqui e trouxe há alguns meses imagens, fotos das mudas já formadas aí. Vou deixar os registros aí para você. O carinha tá ficando bem diferente, com um tipo de variegação, algo assim. E um dos indivíduos, ele tá mais cordato, tá diferente, bem interessante. Essa criação híbrida do Anthurium marcusianum X F. Midori, como eu comentei, teve muita perda de plântulas, tinha dado um volume legal. Os frutos em si estavam com tamanhos bastante interessantes, em média 2 sementes por fruto, só que sementes muito pequenininhas, e rolou essa perda bem grande aí. Eu estou aqui com alguns poucos indivíduos, dezenas de indivíduos, talvez 10, 15, todos em crescimento, menores do que o Oscar trouxe aí de referência. E assim que possível, além das sementes iniciais em packs que foram distribuídas há alguns meses, coisas de 4, 5 meses, em breve aí, quando eu tiver as mudas um pouquinho mais estruturadas, eu devo liberar para o querido André do Galpão Vidas em Solo. É muito legal poder trazer referências dessas criações híbridas a partir do cultivo de colecionadores que já os adquiriram. E nessa brincadeira de colecionador, de começar a cultivar a partir de sementes adquiridas, depois plântulas e assim por diante, tem grandes chances aí do colecionador em si ter um indivíduo, uma variabilidade genética, um cultivar potencialmente mais interessante do que no caso aqui o próprio breeder, o próprio horticultor. Esse carinha então, posso dizer que é o indivíduo maior que eu tenho do Anthurium marcusianum XF Midori. Saindo um pouquinho agora do contexto das criações híbridas, vamos falar de cultivar aqui. Em breve aí já vai ter muda do Anthurium papililaminum trine, que é essa forma maluca, nascida de sementeira lá no sítio E-Jardim, é filho do Anthurium papililaminum E-Jardim, só que desde o princípio eu notava uma forma meio diferentona, e ele realmente está ficando bem diferente, tá? Ele está trazendo aí características do Dorito, do Portilloi até, né? Primeira inflorescência. E a antocianina é muito forte. É uma expressão muito forte nesse cara, tá? O pecíolo chega até a ficar alaranjado, amarelado. E olha o caule, como vai preservando a antocianina por todo o percurso. Esse entre nós um pouco maior do que é comum aos papililaminum. No caso aqui, volumes de raízes aéreas
é devido ao tipo de cultivo em estufa úmida. Como eu falei, essa matriz aqui está estiolando um pouco devido à estrutura que eu tenho deixado, tá? Mas de todas as formas é isso. Ele tem esse perfil de lâmina foliar, muita antocianina mesmo, pedúnculo também, muita antocianina, espata, característica de inflorescência com papilas, né? Espádice com papilas, que dão nome à espécie. E essa é a matriz, por assim dizer. Tenho aí uns 6 clones em microclimas diferentes. E o galpão Vidas em Solo vai ter uma primeira muda disponível. Eu me dou por satisfeito aí no sentido do cultivar, né? Como eu falei, talvez ele esteja estiolando um pouco, mas não tanto assim em relação ao que ele já é. Ele tem os pecíolos mais longos, ele tem a estrutura caulinar, os entrenós mais distantes, essa predominância intensa de antocianina em toda a estrutura, Anthurium papillilaminum trine. Trouxe enfim o trine aqui para o balcão de polinização. As luzes estão muito mais intensas aqui. E aí eu vou ajustar a questão aqui do crescimento dos pecíolos, né? Ter uma noção mais correta do tamanho dos pecíolos em relação às lâminas foliares. De toda forma, ele tem essa característica também. Os pecíolos são um pouco mais longos em relação às lâminas foliares, tá? É interessante isso. E olha só, essa lâmina foliar é bem antiga, como mantém a antocianina nesse tom laranja. Muito peculiar, muito distinto. Um último ponto aqui para destacar no trine, alguns colecionadores podem trazer a pergunta, é se de repente ele pode ser um híbrido. E a resposta é não, porque nessa geração aqui, há bastante tempo, os Anthuriums papillilaminum e jardim matrizes, eles estão bem distantes de outras variedades e espécies de Anthurium, tá? E mesmo os mais próximos dele, como o Aph waterburyanum, Berriosabalense, o Bessie puro, né? Espécie, não Aph Bessie, é notável aqui que não existe influência nenhuma dessas espécies mencionadas, tá? Então é, com certeza, uma variabilidade genética, não sei nem se dá para dizer que é uma mutação, e sim que a genética desse cara variou bastante, tá? E essas são as informações, dentre as outras, que eu já trouxe deste cultivar, enquanto eu fazia por meses aí os devidos testes para ter mais certeza sobre cultivar, que é basicamente a permanência das características peculiares deste indivíduo, que só vai funcionar assim a partir de clonagem, tá? Este aqui é o clone que estará disponível.